Olá amigos, bom dia, bom dia, bom dia, vão entrando aí. Meus amigos, bom dia, tudo bem? Bom, olha só, vim aqui bater um papo com vocês, tudo bem aí, a galera que está entrando, bom dia, bom sábado aí, um pouco antes do almoço, quem está ao vivo aí, a Lohana, sempre aprendendo por aqui, valeu Isma, valeu, um abraço. Galera, então, estamos aqui para bater um papo, eu deixei aqui uma enquete esses dias perguntando sobre temas para live, né? E aí vocês me falaram que queriam temas sobre estudo do erro. E aí o que eu fiz? Eu peguei aqui algumas questões e fiz um levantamento do que tem caído sobre teoria do erro. Porque a gente tem que fazer aquilo que eu ensino para vocês, que é o estudo reverso, legal? Quero saber se estão me recebendo bem aí, se está tudo legal, se estão conseguindo me ouvir bem aí também. Sim, a galera acenando. Me dê um ok aí e também quero saber rapidamente aqui se tá tudo ok, beleza? Legal, bom dia Bruna, bom dia Cacau, legal aí, beleza. Meus amigos, olha só, então, eu fazendo o levantamento das questões, eu percebo que em relação à teoria do erro, o que tem caído nas provas jurídicas, aí eu fiz um levantamento de concurso para promotor, juiz e delegado, basicamente, 2018 e 2017 e algumas de 2016. Aí eu vou comentar aqui e eu quero que você pegue o seu caderno porque vai ter informações teóricas, vão existir informações teóricas nessa aula, então pegue aí o seu resumo reverso, ou pegue aí o seu monstro derno aí para você ir anotando essas informações que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Então a primeira coisa, acabou aquela história de você pegar um manual de direito penal e ler de cabo a rabo. Hoje você tem que estudar com estratégia. Então, o que é estudar com estratégia? Estudar através de estatística, principalmente sabendo o que mais cai e como cai, né? Então, se você estivesse fazendo, por exemplo, esse estudo de uma forma mais ampla, você perceberia, por exemplo, que a questão da teoria limitada e teoria extremada da culpabilidade, que é uma coisa que se estuda no erro, né? É uma coisa que se estuda na teoria do erro, está caindo direto. Então caiu na prova de Minas Gerais e não foi surpresa. Por que não foi surpresa? Porque se você vai estudar um tema, você tem que saber como aquilo está sendo cobrado, em geral, nas provas de concurso. O que está mais ou menos na moda de ser cobrado. Tudo bem? Então, vou falar um pouco disso, tá? E quero que vocês acompanhem aí. Então pegue o caderno, porque vão existir informações teóricas aqui. Bom, meus amigos, olha só. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui a tela do meu computador, mas deixa eu mostrar aqui. Então, essa seria a primeira questão aí, tá? Mas eu não vou... Vai ficar meio chato se eu ficar lendo a questão. Eu vou dizer mais ou menos do que trata a questão e aí vai ser mais ou menos... Vai ser uma aula bem rapidinha, bem objetiva, sem você perder muito tempo, sobre o tema da questão em si. Então, essa primeira questão foi uma questão cobrada na prova de promotor de Minas, né? Promotor de Minas, que ocorreu agora em 2018. Então, promotor de Minas de 2018. Muito bem, é a questão que eu coloquei no Storygram aí, se você está acompanhando meu story, é uma questão que eu coloquei no story. Basicamente, o texto fala de uma mulher de 20 anos, uma jovem de 20 anos, chamada Gleicilene. A Gleicilene, ela estava preocupada com o atraso no ciclo menstrual dela e, enfim, ela acreditou que estava grávida. Ela foi a uma farmácia, fez um teste de farmácia e esse teste de farmácia deu um falso positivo para ela.
Então, ela já tinha feito bobiça, né? Tinha feito bobiça com alguém, né? E aí ela foi à farmácia e falou: meu Deus, meu ciclo está atrasado. Aí ela foi na farmácia e comprou o tal do teste. Aí fez o xixizinho lá, molhou o negócio. Oh! Deu um falso positivo. Aí ela desesperou, tomou o remédio abortivo. Só que posteriormente ela foi fazer um exame decente, né? Um exame lá no laboratório. E aí mostrou que ela não estava grávida coisíssima alguma, né? E aí, que tipo de erro é esse? Que tipo de erro é esse? Lá no meu Instagram, aqui, né, no caso no meu Instagram, eu coloquei como sendo um delito putativo por erro de tipo. E eu perguntei, é verdade que é um delito putativo por erro de tipo? Muita gente errou. Muita gente errou, acho que até a maioria errou. Não, professor, isso é crime impossível. Mas, delito putativo é crime impossível. Então vamos lá, calma aí, vamos com calma. Nesse caso aqui, existiu um erro sobre o objeto material do crime, sobre um elemento essencial do tipo que na cabeça dela existia, mas na realidade não existia. Ou seja, ela efetivamente quis praticar um aborto, mas ela nunca esteve grávida. Isso é uma hipótese de crime impossível, né? Isso é uma forma de crime impossível. Só que quando a gente estuda a teoria do erro, a gente leva para um outro raciocínio. Então, enfim, é uma forma sim de crime impossível. Mas como é que se faz essa construção para chegar ao crime impossível? Bom, primeiro você tem que entender que isso é uma forma de delito imaginário, ou delito putativo. Delito putativo é aquele que não existe na realidade, de alguma forma só existe na mente do agente. Uma primeira forma de... Então anote isso aí. O que é o delito putativo? É um delito imaginário, ele não existe, ele não ocorre, ele é sempre um crime impossível. Quais são as hipóteses de delito putativo? Basicamente duas. A doutrina até cita mais, mas em prova você tem que se lembrar de duas hipóteses. Delito putativo por erro de tipo e o delito putativo por erro de proibição. Então vamos lá. São duas hipóteses, então, em geral, que se fala do delito putativo. Delito putativo por erro de tipo e o delito putativo por erro de proibição. No delito putativo por erro de tipo, o agente, ele acredita, cria na mente uma hipótese que não existe na realidade. Ele cria na cabeça uma hipótese fática que, se existisse, tornaria aquele fato um fato criminoso. É o caso daquela moça. Ela criou um fato na cabeça que não existiu. O fato dela estar grávida. E estar grávida é elemento essencial do tipo de aborto. Então, nesse caso, como se trata de um delito imaginário por um erro sobre o fato, isso é um erro de tipo. Na verdade, delito putativo por erro de tipo, que não é um erro de tipo, é um crime impossível, apesar do nome, por isso que gera essa confusão. A segunda hipótese é o chamado delito putativo por erro de proibição. O que é o delito putativo por erro de proibição? É um crime imaginário, delito putativo, em que a pessoa acredite que determinado fato seja criminoso quando ele não é. Então ela erra sobre a existência ou não de um fato criminoso. Aquela pessoa que mantém uma relação incestuosa e os dois adultos, os dois livres, os dois capazes, mas acreditam sinceramente que estão praticando crime. Me lembro até de uma situação que o sujeito procurou a delegacia e falou: olha, eu queria denunciar um caso gravíssimo aqui e tal. A minha irmãzinha tá sofrendo uma violência muito grave. E aí a gente foi ouvir o que era exatamente essa violência. Ele falou: olha, ela está mantendo relações sexuais com o meu pai. Olha que coisa mais chocante, né? Eu falei assim: tudo bem, quantos anos tem sua irmãzinha? Ele, irmãzinha? Não, minha irmã já tem 26 anos, já faz faculdade. Mas ela é doente mental, alguma coisa assim? Não, doente mental não, ela é muito inteligente, faz faculdade de medicina. Puxa vida, e seu pai? Seu pai é já um senhor, assim, vamos dizer, tem alguma doença senil? Não, meu pai tem 65 anos, o bicho é inteirão, o bicho é forte. Vai falar: mas aí não existe crime? Como não existe? Uma coisa absurda. Então, na cabeça desse cara,
existe aí um crime. Na verdade, aquilo viola o bem jurídico de forma muito grave, mas o legislador entendeu não criminalizar aquele fato. Compreenderam? Então, esse seria o delito putativo por erro de proibição. O delito putativo, ou crime imaginário por erro de tipo, é aquele que a pessoa erra sobre o fato. É justamente o erro que teve a Gleicilene aqui. Ela acreditou que estava grávida, porque ela inclusive foi lá no laboratório e fez... No laboratório não, desculpa, foi na farmácia, comprou aquele teste de gravidez, deu um falso positivo, aí ela, opa, estou grávida, aí tomou o remédio abortivo. As duas situações são hipóteses de crime impossível. Crime impossível. Não há crime, o fato é atípico totalmente. Tudo bem, meus amigos? Legal. Só que aqui ele dá algumas outras opções. Eu preciso passar alguns conceitos para vocês. Por exemplo, ele fala erro de proibição indireto. Então enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para ficar mais claro, tá? Então, nessa questão, ele apresentou essas alternativas. Essa alternativa aqui é a correta, tá? Letra D. Delito putativo por erro de tipo. Só que ele fala do delito putativo por erro de proibição que eu expliquei para vocês, que não é o caso. É o caso lá do exemplo do incesto, né? Erro de tipo invencível. O erro de tipo é aquele que exclui o dolo, né? O erro de tipo invencível é aquele que o sujeito não poderia vencer. Ou seja, ele era invencível e, portanto, ele tem que ser desculpado. Exclui o dolo e também exclui a culpa. Então, no erro de tipo invencível, que é aquele que ninguém poderia vencer, exclui o dolo, exclui a culpa. Exemplo, hipótese bem básica aqui, né? E o erro de proibição indireta. Então, letra A, B e C estão erradas. A letra correta é a letra D. O que seria esse erro de proibição indireto? O que seria esse erro de proibição indireto? O que seria esse erro de proibição indireto? Primeiro vamos entender o que é o erro de proibição. Estão anotando aí? Primeiro vamos entender o que é o erro de proibição. Então, ele está afirmando aqui, utilizando aqui o termo erro de proibição indireto. O que seria esse erro de proibição indireto? Primeiro a gente tem que entender o que é exatamente o erro de proibição. O erro de proibição é o erro sobre a consciência da ilicitude, ou sobre a potencial consciência da ilicitude. O erro de proibição pode excluir a consciência da ilicitude, portanto excluir a culpabilidade, ou pode apenas atenuar a pena, dependendo de ser invencível ou vencível. Tudo bem. Então, o erro de proibição é aquele que incorre sobre a consciência da ilicitude, ou seja, sobre acreditar que um fato ilícito é, na verdade, lícito. Então, ele acredita que um fato ilícito é, na verdade, lícito. Ele não erra sobre a lei. Ele não erra sobre a lei, mas sobre o alcance, interpretação e os limites da própria lei. Tudo bem? Então, o erro de proibição ocorre nessas situações. Inclusive, aqui em Brasília, teve a situação de um sujeito que foi absolvido por ter matado... Olha só o que aconteceu. Ele foi absolvido por ter matado o cão do vizinho. Por que aconteceu? Numa discussão, o vizinho matou o cão dele. E aí ele se sentiu afrontado e matou o cão do vizinho. Então, assim, o cara tinha matado o cão dele, ele matou o cão do vizinho. Quando ele foi ser ouvido na justiça, ele falou, olha, vocês vão me desculpar, estou em Brasília tem apenas 1 ano, mas lá de onde eu vim, lá do interior, lá eu era vizinho da Tieta. E lá a gente resolvia a seguinte situação. Quando alguém causava um mal, a gente retribuía na mesma moeda. E é assim. Então aquele cara, você não consegue convencer que ele está errado. E aí, inclusive o Ministério Público pediu o arquivamento desse inquérito policial por entender que ele estava em erro de proibição, porque ele acreditava que tinha de fato o direito de matar o cão do vizinho. Um exemplo muito comum em delegacia, se você é policial você vai ver isso, é o seguinte, o sujeito aluga, olha só esse exemplo, olha só esse exemplo. O sujeito aluga o próprio imóvel, então ele geralmente tem uma casa e aluga o imóvel dos fundos, ou ele tem um imóvel e ele aluga, tudo bem? E aí o inquilino não paga o aluguel. O aluno não paga o aluguel. O que o dono do imóvel faz? Ele vai lá e desliga a luz, manda cortar a luz. Ou coloca o cara para fora. Chega lá com o caminhão, bota as coisas do cara no caminhão e joga ele para fora.
Quando você vai ouvir o dono do imóvel, você não consegue convencer o maldito do cara que ele está errado. Porque se o cara não paga o aluguel, ele tem que entrar com ação de despejo. O erro de proibição fica muito claro quando você tenta convencer o autor de que ele está errado e ele acha sinceramente que está certo. Esse é o erro de proibição. No erro de proibição, o cara acha que age conforme o direito, mas o direito lhe vira as costas. O dono do imóvel não pode, às próprias forças, colocar o inquilino para fora. Ele precisa entrar com uma ação de despejo, se for o caso. Mas você não consegue convencer lá, enfim, gente, nas periferias da vida, é assim que as coisas são resolvidas. E sempre é resolvido assim. Quando a polícia chega para falar, não pode, o cara, como é que não pode? O imóvel é meu! Então, fica muito claro aí o erro de proibição, tá vendo? O erro de proibição é sobre a consciência da ilicitude. Esse cara, ele não tem a consciência ou a potencial consciência da ilicitude. Para ele, o errado é certo. Para ele, colocar o inquilino para fora e cortar a luz dele é certo, é direito dele. Então ele erra sobre a consciência da ilicitude. Perceberam? Esse é o erro de proibição. E o que é o erro de proibição indireto? É a mesma coisa. Só que o erro de proibição indireto ocorre sobre uma excludente. Então, o erro de proibição, vocês entenderam, que é a ausência ou a falta da consciência da ilicitude. E o que é o erro de proibição indireto? É aquele que recai, é o erro de proibição que recai sobre uma excludente putativa, imaginária. Por exemplo, tá tranquilo aqui? Até aqui tranquilo, meus amigos? Erro de proibição, ficou claro. Erro de proibição indireto. O erro de proibição indireto é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa de que a excludente putativa por erro de proibição. Excludente putativa por erro de proibição. Então, vamos pensar aqui. Na excludente putativa por erro de proibição, o sujeito acredita que tem o direito de agir, por exemplo, em legítima defesa ou em estado de necessidade, quando não tem, ou no exercício regular do direito. Calma. Você tem... Quem é filho de mãe goiana aqui? Quem é filho de mãe goiana aqui? Quem é filho de mãe goiana? Tem filho de mãe goiana aqui? Não estou perguntando se você é goiano, estou perguntando se você é filho de mãe goiana. Como eu sou, a dona Elza é goiana. Tem filho de mãe goiana aqui? O Pamplona está dizendo eu. Então, Pamplona, você vai me entender. Quem é filho de mãe goiana vai entender o que eu estou falando. O Jales está dizendo eu. Então, sabe que eu vou falar aqui. Gente, presta atenção. A educação goiana, fala aí, Pamplona. A educação goiana é na porrada. A educação goiana clássica, começa com tapa no pé do ouvido. Esse é a educação goiana clássica. Um tapa no pé do ouvido para começar a conversar com o moleque. Wagner, confirma aí. Cris Alves, confirma aí. Mãe goiana. Mãe goiana é o seguinte. Mãe goiana, o primeiro alerta, porque geralmente fala assim, meu filho não faz isso. Não, mãe goiana já é um tapa na orelha para começar a conversar. Gente, presta atenção. Olha só. Em determinada situação, lá em casa tinha uns elefantinhos de cristal. Na casa da família goiana, geralmente tem uns bichinhos de cristal que ficam em cima de uma prateleira. Gente, é uns elefantinhos do demônio, é umas girafinhas do demônio, é umas coisas que é fácil de quebrar. Então, aquilo quebrava era surra. Aí um dia o Jean, meu irmão, quebrou a porra do elefantinho lá, do elefantinho dos infernos, que era de cristal, que toda casa tinha aquele negócio. Era um galo que mudava de cor com a temperatura, né? A casa goiana tinha isso, né? É um galo que mudava de cor, né? Dos infernos também, e uns elefantinhos, as girafinhas, né? É isso? Então, aí o Jean, meu irmão, quebrou. Na hora que meu irmão quebrou aquele elefantinho, não teve nem conversa, foi um soco no meio da cara. Foi um soco no meio da cara. Gente, presta atenção. Quando a pessoa age no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do dever legal, a pessoa, então, olha só, olha o raciocínio da minha mãe, então,
quando ela é questionada sobre esse fato. Minha senhora, você não pode simplesmente dar um soco na cara do seu filho de 9 anos de idade. Por que não pode? Eu estou, olha minha mãe, no exercício regular do direito de mãe. Eu estou no exercício regular do direito de mãe. O meu dever é de educar esse moleque. Esse moleque está fazendo bagunça aqui, eu já falei para ele. Já deu o primeiro tapa na orelha, ele não me obedeceu. O segundo é um murrão na cara. Gente, presta atenção. A minha mãe acredita sinceramente que ela está no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito de dar um soco na cara do meu irmão. Gente, ela erra sobre os limites ou a existência de uma excludente que só existe na cabeça dela. Esse seria um erro de proibição indireta. Tudo bem que esse meu exemplo foi bem forçado. Mas vamos dar um exemplo mais que cai mais em prova, que seria, por exemplo, da legítima defesa, tá? Legítima defesa putativa, tá? Por erro de proibição. Olha o Jean aí, confirmando. Olha o Jean confirmando. Gente, então, pessoal, olha só. Então vamos pensar na legítima defesa. Olha só, vamos pensar na legítima defesa. Vamos supor que o sujeito, então, encontre a sua esposa, a sua amada esposa. Ele chega mais cedo em casa e descobre que a esposa está mantendo relações sexuais com o vizinho. Ele chega em casa, então, e acredita que, naquela situação, ele tem o direito de defender a sua honra matando a mulher. É possível legítima defesa da honra, mas não, nesse caso, para matar alguém. Quando você vai ouvir esse cara, você não consegue convencê-lo de que ele não tinha o direito de matar a mulher porque ele estava na legítima defesa da honra. Dependendo da região do país e da pessoa com quem você estiver conversando, você não consegue convencer essa pessoa. Ele acredita que aquela legítima defesa é direito dele, é uma excludente putativa por erro de proibição. Ou seja, ele acredita que existe ali uma legítima defesa que, na verdade, ele não tem o direito de exercer. Mas ele erra sobre esse direito. Então seria uma espécie de erro de proibição indireto, que recai sobre a excludente putativa. Tudo bem? Então é isso. Então vimos o que é o erro de proibição indireto. E o que seria o erro de tipo indireto? O erro de tipo indireto, então lembrando, o erro de tipo é aquele que recai sobre um elemento do tipo. É um erro que recai sobre a existência fática de um erro do tipo. Não é isso? Então, um exemplo de erro de tipo. Quero matar alguém que já está morto. Enfim, quero afogar um peixe. Né? Afogar um peixe seria crime impossível, não seria erro de tipo. Pensar aqui. Então, enfim, várias hipóteses de erro de tipo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Vou dar um exemplo aqui de erro de tipo. Posso dar um exemplo de erro de tipo? O sujeito vai para uma festa, vai para uma boate, não é isso? O sujeito vai para uma boate. Então, entendemos o que é o erro de proibição, entendemos o que é o erro de proibição indireto, ou erro de proibição sobre uma excludente putativa. Tranquilo até aqui, meus amigos? Até aqui tudo bem? Então eu quero explicar o erro de tipo direto e o erro de tipo indireto, beleza? Bom, o erro de tipo, para você compreender. Então imagine o seguinte, que você está lá numa festa, o Pamplona aí, que está seguindo aí, Pamplona, dá um oi aí. O Pamplona foi para uma festa. Chegando lá, Pamplona, aquela gata, depois me fala aí se ela é morena ou loira, tá? Aquela gata começou a te olhar, maravilhosa, mais bonita lá, linda, perfeita ela, cara, maravilhosa. Ela tá te olhando, tá te dando bola, tá trocando olhares com você, está apaixonada por você, ela te quer, Pamplona. Coloca aí, Pamplona, morena ou loira ou ruiva, escolha aí, ou negra. Cara, ela tá te olhando e você falou, cara, é minha, cara, não acredito, meu velho, essa mulher está me dando bola, a mulher mais bonita aqui da noite e tal. E aí você começa a trocar uma ideia com ela. Você é um cara corajoso, se aproximou, e aí começa a trocar uma ideia com ela. Loira, mulher loira e tão bonita. E ela fala assim, olha, sabe o que acontece? Eu tô sozinha em casa, eu tô muito deprimida, eu precisava de alguém para conversar. Será que você iria lá para casa comigo? Você, opa, vamos! E aí então, vocês vão até a casa dessa loira linda, maravilhosa, perfeita. Tudo bem? Tranquilo? E aí vocês estão lá, ouvindo uma música romântica, The Gold Changing,
try to please me, you never let me down before. E aí tomando um vinhozinho, né? Um vinho canção, um vinho periquita. E aí vocês estão lá, tal, aquele papo vai, aí começa, toque na mão, beijinho, carinhos, etc e tal. Daí ela fala assim, olha, gostei muito de você, adorei você. Aí ela fala assim, eu já volto. Daí ela vai, sai, né? E quando volta, ela está só de baby doll. Linda, um baby doll transparente, assim, branco, sabe? Linda, ela tá linda, maravilhosa, Pamplona. E aí você aí começa a dançar com ela, né? Do go changing, tal, dançando. E aí, cara, beijinho, vai, peitinho, tudo rolando, beijão, língua, dando aquelas, sabe, tipo Daiane dos Santos, assim, dando aquelas triplo twist carpado com a língua. Tá uma delícia, meu amigo. E aí você vai, quando você vai lá né, e pega, você sente que tem uma protuberância. Existe ali um volume suspeito. Gente, Ronaldo. Galera, é o seguinte. Erro de tipo. Na cabeça dele era a Camila. Linda, maravilhosa. Mas na verdade era o Pedro. Gente, o Pedro estava ali e houve então o erro de tipo. Pergunta, ele tinha dolo de sair com Pedro? Não, ele não tinha dolo de sair com Pedro. Ele está em erro. E esse erro é um erro sobre um fato real. Esse erro sobre o fato real é um erro de tipo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Esse é o erro de tipo. Perceberam? Esse é o erro de tipo. No erro de tipo, ele erra sobre um contexto fático, real, que acontece na realidade. Ou seja, ele erra sobre a realidade dos fatos. Ele acha que a Camila é Camila, mas a Camila é Pedro. Tudo bem. Ele poderia até continuar, e inclusive não haveria problema algum. Mas, enfim, ele resolveu, então, ali está decidido que houve um erro fático. Esse erro fático é um erro de tipo. Transmutando isso para um crime, já aconteceu comigo. Eu aluguei um carro, certa vez, da Localiza. E aí o carro da Localiza era um Gol branco, com adesivo atrás, Localiza. E olha só que interessante. Eu fui para um shopping, era um local de veraneio, então existiam vários carros da Localiza, vários Gols brancos da Localiza alugados. E quando eu deixei o carro estacionado, quando eu voltei para o carro, eu estava tentando entrar no carro errado. Quem olhava a cena achava que eu estava furtando o carro. E o dono do carro, o cara que alugou o carro, se ele chegasse a ele, você está tentando furtar meu carro. Eu vou dizer para ele, não, cara, estava em erro de tipo. Não tinha dolo de subtrair o seu veículo, errei sobre um dado fático. Ou seja, o tipo diz subtrair coisa alheia móvel, mas eu achei que fosse o meu, errei sobre o elemento alheio do tipo. Tudo bem? Então esse é o erro de tipo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. Beleza? Já aconteceu contigo, o Mendonça? Da Camila ou do carro, Mendonça? Explica aí. O Mendonça disse que já aconteceu com ele. Eu acho que é o fato da Camila. Beleza. Meus amigos, olha só. Perceberam o erro de tipo? E, Lúcio, o que é o erro de tipo indireto? Porque esse é o erro de tipo direto. O que seria, então, o erro de tipo indireto? O que seria o erro de tipo indireto? Erro de tipo indireto. Vamos lá? O erro de tipo indireto, eu nem sei se eu poderia dar esse exemplo aqui da Camila, porque hoje está tão complicado nesse negócio de politicamente correto, que enfim. Mas vamos lá. Vamos pensar aqui na situação, vamos pensar aqui na hipótese. Enfim, certa vez estava saindo do colégio e eu havia me apaixonado por uma menina lá no primeiro grau, e essa menina tinha um namorado, e esse namorado era o brigão lá, batia em todo mundo. Certa vez, então, estava caminhando da escola para casa e esse cara veio na minha direção. Naquela época, não sei se vocês se lembram, era a época assim, Nintendo e Master System, né? Quem tinha o Mega Drive e Master System. Quem tinha o Mega Drive ou Master System era o rei ali, né? Porque eram os videogames da moda. E aí eu tinha um Mega Drive. Meu pai havia me dado o Mega Drive. E aí eu estava todo feliz que ia chegar em casa e jogar Mega Drive e tal. Quando eu estava indo para casa,
o namorado dela, que era o Nego Tim, o Nego Tim, o nome é uma pessoa real, ele veio, era conhecido como Nego Tim. O Nego Tim, então, veio na minha direção. E aí falou assim, ô moleque, porque eu tinha mandado uma cartinha de amor para ela. E aí já tinha rolado um papo que ele ia me enfiar porrada. E eu não sou exatamente um cara bom de porrada, né? Aí eu fui, mas a Super Nintendo já é depois, Léo. Super Nintendo já... Ah, não, na verdade era o Mega, era isso, era o Mega Drive e o Master System. Depois veio o Super Nintendo, né? E aí, quando o Tim veio na minha direção, eu falei, vou apanhar. E ele já veio assim com o peito estufado para perto de mim, eu peguei a pedra, joguei na cabeça dele e saí correndo. Legítima defesa, não é? Iminência da agressão, me defendi da iminência da agressão, legítima defesa. Quando vieram perguntar para mim, Lúcio, tá maluco? O que foi, cara? Tu deu uma pedrada no Nego Tim? Dei, cara. Ele veio me dar porrada. Ele, não, cara, ele veio te pedir pra jogar videogame na sua casa, velho. Ele veio te pedir pra jogar videogame, tu dá uma pedrada na cabeça dele, tu é doido? Eu falei, vixe Maria. Falei, erro de tipo indireto. Erro sobre a discriminante putativa por erro de tipo. Falei, eu tinha 12 anos de idade. Erro sobre a discriminante putativa por erro de tipo. Erro sobre discriminante putativa por erro de tipo, ou erro de tipo indireto. Entenderam o que é o erro de tipo indireto? O erro de tipo indireto tem a mesma consequência do erro de tipo. Ele exclui o dolo. O erro de tipo sempre exclui o dolo. O erro de tipo indireto também exclui o dolo. Compreenderam? Agora, é possível a punição por culpa? Sim, se o erro for evitável. E é o que eles chamam de culpa imprópria. Então, nesse caso, o erro, se for evitável, permite a punição por culpa. O que eles chamam de culpa imprópria. Por que culpa imprópria? Porque você quis dar a pedrada, mas aquele dolo ele é tratado como culpa. Então eles chamam de culpa imprópria. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, o que nós vimos hoje nessa live aqui? Rapidão. Pessoal, presta atenção aqui. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos o erro de proibição indireto, o erro de tipo indireto. Beleza? Para você entender essas situações que acontecem, mas são situações doutrinárias. Tudo bem? Legal, então. Então, anotem essas informações, aprofundem-se nesse ponto, porque as provas estão cobrando muito a questão tanto do que se fala da teoria limitada da culpabilidade, teoria extremada da culpabilidade, que trata muito bem dessa diferença da excludente putativa, erro de tipo direto, erro de tipo indireto, erro de proibição direto, erro de proibição indireta. Então anote essas informações, aproveitem essas informações para se aprofundarem e sigam aí no caminho com força, foco e muita fé. Beleza? Meus amigos, é isso. Não entendi a diferença entre o erro de proibição impróprio. Erro de tipo indireto é o erro de tipo permissivo? Sim. Erro de tipo indireto é o erro de tipo permissivo. Isso, a mesma coisa. Legal? Pessoal, beijinho então. Até a próxima. Tchau. Como vai ser o curso de discursivas Delta MG? Pessoal, se você for fazer Delta MG, presta atenção. Então nós estamos com 2 cursos aí. Na verdade 3. O de Direito Penal, imersão total, todos os pontos do edital. Nós estamos com o curso de peças para a Polícia Federal e a rodada de simulados para delegados, segunda fase, Minas Gerais, com correção. Como é que vai funcionar de Minas Gerais? Vão ser rodadas, 4 rodadas, completas, simulando a prova. Você vai fazer, são questões inéditas, criadas, e você vai fazer e encaminhar para a correção. Você vai receber a correção detalhada, ponto por ponto, e ainda vai receber um espelho dessas correções, indicando o que você precisa melhorar e etc e tal. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá no site você pode ver a segunda fase. Eu vou ver se já subimos para o site, tá? Mas é muito importante que você dê uma olhada lá no site, nesses 3 produtos: Direito Penal, curso de Direito Penal, curso de peças para a Polícia Federal e rodadas e simulados, segunda fase, com correção para Minas Gerais. Beleza, meus amigos? Obrigado aí pela participação de todos. Até a